Vamos conversar então sobre o IPCA 15 com o Felipe Rodrigo de Oliveira, economista-chefe da MAG Investimentos. Bem-vindo, Felipe. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em te receber. Queria muito ouvir a sua percepção diante desse resultado, que veio surpreendendo no fim das contas, um pouquinho acima da projeção, apesar de mostrar uma desaceleração na comparação com o mês anterior. Como é que você enxergou esse resultado? A gente pode ainda considerar esse aumento que acontece por causa da guerra ou não necessariamente? Parte dele, sim. Em relação ao que a gente estava esperando, a surpresa principal concentrou na parte de alimentação no domicílio e higiene pessoal, que é uma parte da inflação muito atrelada a câmbio e a preços lá fora, na parte da alimentação no domicílio. Todo o resto veio, como a gente brincou aqui, um ruim esperado, né? Parte de núcleo pressionada, é, uma desaceleração em passagem aérea, a gente já estava esperando uma alta em torno dos 3%, veio em linha com isso, mas quando a gente olha os núcleos, a gente vê a inflação de serviços pressionada, e aí a surpresa, como eu disse anteriormente, ficou concentrada na parte de alimentação do domicílio, ainda em resposta a esse choque inflacionário da guerra, e também na parte de higiene pessoal, que é uma inflação que também sofre com câmbio. Então, a surpresa para cima, na nossa visão, sim, ainda veio atrelada a essa dinâmica adversa gerada pela guerra. Pois é, e já aproveito para te perguntar como é que você enxerga o cenário daqui para frente. A gente tem o IPCA 15, que veio um pouquinho maior, então um pouquinho mais alto. O que esperar do IPCA como um todo para fechar esse mês de maio diante desse resultado? É o momento de recalibrar talvez aí o resultado, levando em consideração que esse IPCA 15 veio um pouquinho mais alto? Sim, a gente está revisando o nosso número para o IPCA fechado de maio. Ele deve subir, ficar algo entre 0,50 e 0,55. Anteriormente, a gente tinha um número abaixo de 0,50. Então, sim, é um momento de inflação ainda pressionada e que vai continuar. Então, a gente está vendo que esse mês de maio, a inflação no acumulado de 12 meses vai superar o limite, o teto da meta de inflação, né, que é os 4,5, vai voltar a superar esse intervalo e deve continuar assim até o final de 2026. Então, sim, o IPCA 15 ajudou nessa revisão para cima da inflação. Perfeito. Eu queria justamente entender um pouco sobre esse cenário, o quanto que isso pode fazer com que também o Banco Central comece a recalibrar também as projeções para a Selic. A gente já percebe no Boletim Focus também o quanto as projeções já não estão prevendo cortes como a gente via. Lá no começo do ano a gente falava talvez em terminar o ano com 12,5%, não é mais o caso. Como é que você enxerga também esse cenário, já mostrando esse IPCA 15 aí que veio um pouquinho mais alto? Esse número do IPCA 15 de hoje, ele só reforça a nossa visão do pouco espaço que o BC vai ter para continuar o ciclo de afrouxamento monetário. A gente tem como Selic terminal para 2026 uma Selic de 13,5. A gente espera que a próxima reunião de junho tenha um corte de 0,25 ponto percentual, mas a gente entende que o 13,5 do final do ano, com esse cenário adverso de inflação, só lembrando, né, a gente teve uma desaceleração puxada por alimentos e bens industriais, que é muito atrelada ao câmbio, e o câmbio parou de melhorar. Então, vai se juntar essa estabilização do câmbio à dinâmica adversa que a gente já observava em serviços, que foi outro fator que tem prejudicado a convergência da inflação para a meta. Então, com isso, o nosso 13,5, que parecia até algumas semanas atrás bem ajustado, a gente está com viés de alta. Não vai ser surpresa para a gente se o BC tiver que encerrar o ciclo ali no 14, 14,25. Ou seja, uma Selic muito restritiva ainda, não tanto quanto o 15%, mas ainda historicamente, na história recente do país, uma Selic bem alta. O Já resultado de aproveito. hoje só ajudou nessa linha. Pois é, eu já aproveito para perguntar também o quanto que talvez, se essa guerra terminar, o quanto que isso pode ajudar para o nosso cenário local aqui, olhando para o cenário de inflação também. É um resquício de guerra que pode continuar existindo, como você trouxe para a gente, ao longo dos próximos meses e ano que vem?
ou a tendência é que as coisas voltem ao normal, voltem a normalizar? Muriel, por mais que a guerra se encerre, por exemplo, hoje, esses 2 meses, pouco mais de 2 meses, né, quase 3 de guerra, com o fechamento do canal de Hormuz, do Estreito de Hormuz, você teve um impacto nas cadeias de suprimentos de oferta global. Então, isso, até normalizar a distribuição de petróleo, os custos, né, os insumos que foram impactados, por exemplo, os fertilizantes, nesses 3 meses, até você ter uma normalização disso, leva um tempo. Então, por mais que a guerra se encerre hoje, por exemplo, a gente tem nos próximos meses já contratado um cenário de inflação mais adverso. Essa normalização dessa cadeia de suprimento, a gente deve observar mais para o final do ano, começo do ano que vem. Nesse sentido, a melhora da inflação ela deve ocorrer mais significativamente para 2027. Pois é um ponto para a gente ficar atento, então, se isso realmente se confirmar. E queria entender, diante desse cenário, quais são outros pontos também que podem aí gerar um cenário inflacionário para a gente ficar atento e que também podem gerar essa apreensão, porque a gente viu um cenário em que esse ano a tendência era de que a inflação caminhasse aí em direção à meta, pelo menos se não existisse a guerra, né? Essa era a previsão, inclusive com o Banco Central cortando os juros. Queria entender quais outros pontos de atenção podem existir ainda para além dessa guerra. Além da guerra, a gente tem aqui no Brasil um mercado de trabalho bem robusto, bem resiliente, e isso acaba impactando a inflação de serviços. Quando a gente olha os diversos indicadores da inflação de serviços, os serviços extensivos em trabalho ou serviços subjacentes, ele mostra uma dinâmica de inflação no 12 meses, rodando acima de 6%, e isso, na nossa visão, tende a se prolongar durante todo 2026, sendo um fator contra o BC no sentido de corte de juros. A própria dinâmica de administrados, você teve um impacto da gasolina, ela deve ter, já está mostrando alguma devolução, mas quando a gente olha para o ano de 2026 como um todo, essa parte dos itens administrados vai continuar pressionada. Então, tudo isso se configura em conjunto com a guerra para um cenário mais adverso de inflação. A título de exemplificação, a gente no pré-guerra estava vendo uma inflação ali entre 3,9% e 4% no fechamento desse ano. Agora, a gente já vê algo acima de 5%. Então, mesmo que a guerra acabe hoje, como eu falei, você já tem um contratado para frente uma inflação alta nos próximos meses. Muito bem, Felipe Rodrigo de Oliveira, economista-chefe da MAG Investimentos. Obrigada mais uma vez, viu? E volte mais vezes. Pode deixar, um abraço. Tchau, Um gente. abraço, obrigada.